Bom, como se forma a linfa? A gente já viu, né, a gente sabe que a linfa é a drenagem do líquido extracelular canulado pelo sistema linfático, tá? Então a gente está vendo aqui uma foto de microcirculação. A gente já vai ver isso com mais detalhe, essa questão da microcirculação, para a gente poder entender direito essa formação da linfa. Mas é aqui que a linfa vai ser formada, né? A partir do plasma que sai do vaso sanguíneo e vai compor o líquido extracelular. Quando o plasma sai do vaso sanguíneo e vai compor o líquido extracelular, esse líquido extracelular vai ser drenado pela via linfática e dessa forma a linfa se forma. Ok? A drenagem da linfa é sempre regionalizada, né? Então, a linfa vai sempre drenar uma determinada área do corpo, sempre. E dessa forma a gente tem os linfonodos como marcadores de lesão naquelas regiões. Milhares de linfonodos pelo corpo, ok? Aqui nessa imagem a gente vê o sistema circulatório, né? O coração aqui, artéria, arteríola, capilar, né? Vênula, veia, coração de novo. Em todos os tecidos a gente vai ter essa capilarização vascular. E nos tecidos a gente vai ter esses capilares linfáticos. Os capilares linfáticos são de fundo cego, né? Então eles não têm, eles não são continuação de nenhum vaso. Na circulação sanguínea a gente tem essa característica, né? Os animais, os vertebrados todos têm circulação fechada. Então você tem o vaso sanguíneo sempre dando continuidade a outro vaso sanguíneo ou chegando no coração. No caso dos vasos linfáticos, não. Você vai ter esses vasos iniciando no tecido e depois eles passando por o linfonodo, que está aqui representado por essa redinha aqui, ó. Tá o linfonodinho representado aqui. Aqui a gente está vendo a representação das válvulas linfáticas, tá? Então os vasos linfáticos têm que ter válvula, senão esse líquido vai voltar para o tecido. Não é o objetivo, eu quero mandar ele embora, voltar com ele para o sangue. E esses vasos linfáticos desembocam sempre num vaso sanguíneo, ok? Aqui um desenho mostrando a arteríola, né? Os capilares aqui, e desses capilares vão sair o plasma que vai compor o líquido extracelular, formando a linfa. Show? E o nome desse processo de formação de linfa é linfogênese. Olha que bonito. Então a gente vai ver isso com mais detalhe nesse momento, inclusive entendendo as forças que tem que estar equilibradas para que esse processo de microcirculação aconteça e, consequentemente, a linfogênese. Tá? Então aqui, ó, uma arteríola, um capilar aqui. Esse capilar vai se tornar um capilar venoso e aqui a vênula levando esse sangue de volta para o coração, ok? Aqui vasos linfáticos, aqui em begezinho, e aqui por trás, aqui em roxinho, o tecido que tem a presença do líquido extracelular, ok? O que faz esse líquido que está vindo lá do coração sair do vaso sanguíneo? Tá? Ele está dentro do vaso sanguíneo. O capilar, ele tem uma característica que é o fato do vaso ser poroso, porque ele só tem uma camadinha de endotélio. Então eu tenho poros nesse capilar, ok? Então o que vai sair, o que vai fazer esse plasma sair do capilar? É uma pressão exercida pelo batimento cardíaco, né, desencadeada pelo batimento cardíaco, que vai chegar no capilar, e isso é chamado de pressão hidrostática capilar. Ok? Hidrostática porque tem relação com o líquido, e essa pressão é oriunda é um termo bonito, né? É oriunda do batimento cardíaco. Tá? Então essa pressão hidrostática do capilar vai fazer com que o plasma saia. Tá? Então isso vai fazer, essa pressão hidrostática do capilar vai fazer com que o plasma saia. As células não saem, porque as células são grandes para os poros, e as proteínas idem. As proteínas também não saem, ou porque elas são muito grandes para os poros, ou porque há uma repulsão de carga elétrica. A carga elétrica das proteínas é a mesma carga elétrica das células endoteliais.
Então, dessa forma, na hora que a proteína tenta chegar na parede do endotélio, ela vai ser repelida pela carga elétrica igual. Polos iguais se repelem, ok? Então, a gente vai ter esse plasma saindo, plasma menos proteínas, né? As proteínas ficam dentro do vaso e as células também, ok? Esse plasma saindo, ele vai dar origem ao líquido extracelular. Então, o que é o líquido extracelular? É esse plasma que saiu do vaso. Né? O que é a linfa? É o líquido extracelular que entrou no vaso linfático. Show? Então, esses líquidos, eles estão sempre de forma dinâmica se misturando. Isso é fundamental para a gente entender a hemostase hídrica do corpo. Uma alteração num determinado tecido uma alteração qualitativa do líquido extracelular num determinado tecido, vai impactar no corpo inteiro. Beleza? Por quê? Esse líquido extracelular vai ser drenado pelo sistema linfático que vai chegar no sangue. E parte desse líquido extracelular vai voltar para o vaso sanguíneo, ainda sem passar pelo sistema linfático. A gente já vai ver isso. Então, assim, qualquer alteração em um impacta o outro. Tá? Qualquer alteração no sangue impacta o líquido extracelular, qualquer alteração de líquido extracelular impacta o sangue e ambos impactam a linfa. Tá? Então, não é uma coisa segmentada. Tudo interfere em tudo. Ok? O que vai acontecer? As proteínas. Então, eu vi aqui que o líquido saiu, certo? Quando esse líquido sai, ele vai carregar, esse plasma vai levar oxigênios, nutrientes para o tecido. Então, essa é a forma que eu tenho de levar nutrientes e oxigênio para os tecidos. Tá? Os capilares, eles são bem distribuídos, mas eles não fazem contato com todas as células para isso passar por difusão do capilar. Então, isso vai sair via líquido extracelular, né? Via plasma. O que vai acontecer? Eu estou perdendo líquido aqui dentro desse capilar, mas as proteínas estão ficando. Então, a proporção de proteínas dentro do capilar vai aumentando, né? Vai ficando mais concentrado de proteínas, já que o líquido está saindo. Sai líquido, sai eletrólito, sai glicose, sai oxigênio, mas a proteína não. Então, essa proteína vai ficando dentro do vaso. Quando essa proteína vai ficando dentro do vaso, ela vai levando a formação, né? Vai aumentando o que a gente chama de pressão coloidosmótica ou pressão oncótica do capilar, que é uma pressão osmótica, né, atração de água a partir dessa presença de proteína. Então, nessa pressão coloidosmótica capilar, com essa pressão coloidosmótica capilar, a gente vai promover o retorno de parte desse líquido extracelular para o vaso sanguíneo. Dessa forma, com essas duas pressões aí, né, a pressão hidrostática do capilar fazendo com que o líquido saia e a pressão coloidosmótica capilar fazendo com que esse líquido volte, eu tenho uma dinâmica de entrada e saída, né, de líquido saindo do capilar, carregando para o tecido oxigênio e nutrientes. Quando ele volta, ele vai trazer gás carbônico e ele vai trazer metabólitos. Tá? Dessa forma, eu tenho essa dinâmica acontecendo no próprio capilar. Show? O que vai acontecer? Essa pressão coloidosmótica, ela ainda não é suficiente para drenar todo o líquido, certo? Então, eu vou ter essas duas aqui, a pressão hidrostática jogando para fora do vaso, a pressão coloidosmótica jogando para dentro do vaso, mas esse que está voltando não é tão grande quanto o que está saindo. Então, por isso eu preciso do sistema linfático, por isso eu preciso da linfa, por isso eu preciso drenar esse líquido extracelular pelo vaso linfático para que eu não tenha um excesso de linfa naquele tecido, um excesso de líquido extracelular naquele tecido, ok? Então eu preciso que esse fenômeno aconteça. E aí a pergunta era como se a linfa se forma, é dessa forma, né? Com excesso do líquido extracelular que está sendo oriundo do plasma que está saindo do capilar, ok? Esse líquido extracelular, quando dentro do vaso, ele passa a ser chamado de linfa, certo?
Só que a gente tem duas pressões que são opostas a esse circuitozinho de saída do vaso pela pressão hidrostática do capilar e de retorno no vaso sanguíneo pela pressão coledosmótica capilar. Uma dessas grandezas é a pressão hidrostática do tecido, que ela vai contrastar com a pressão hidrostática do capilar. Quando esse líquido chega e ele é bombeado pelo sangue, pelo coração, e ele chega no tecido, chega no capilar, para sair, ele vai encontrar uma resistênciazinha do líquido que já existe no capilar. É óbvio que essa resistência ela tem que ser menor do que a pressão que está vindo do coração. Então, em ordem de grandeza, a pressão hidrostática do capilar é sempre maior do que a pressão hidrostática do tecido, mas a pressão hidrostática do tecido existe, beleza? E contrastando a pressão coledosmótica do capilar, eu tenho a pressão osmótica do tecido. Esse tecido ele não é totalmente isento de íons, isento de solutos. Eu vou ter ali é, glicose, eu vou ter ali sódio, potássio, que vai contrastar. É óbvio que para o sistema funcionar, a pressão coledosmótica vai ser maior do que a pressão osmótica do tecido, beleza? Mas existe uma pressão osmótica no tecido e é importante que se saiba dela, ok? Bom, entendido como é que se forma a linfa, tá? A linfa, então, só recapitulando, vai ser o líquido extracelular drenado pelo vaso linfático, ok?